queria dar bom dia para você, bem-vindo, que bom que você está aqui, você está acompanhando essas aulas, você está sabendo o quanto que está sendo bom, proveitoso. Eu, particularmente, estou sendo muito edificado, tá? Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê uma manhã muito proveitosa, para a glória dele. Amém? Bem, então, nós vamos começar de fato agora a nossa aula, nós já louvamos a Deus, nós já oramos, nós já nos confraternizamos ali no café da manhã, tá bom? E aí, a gente tem acompanhado esse conteúdo, né? A Bíblia e a vinda de Cristo. A gente vai tentar melhorar um pouco no decorrer dos próximos dias aí a imagem, mas eu creio que vocês vão conseguir acompanhar, tá bom? Wesley, a gente vai começar lá no slide 92, por favor. Vocês lembram do conteúdo da aula passada, né? O pastor, inclusive, colocou os sinais da vinda de Cristo, parte 1, né? Eu já mudei um pouquinho, né? A parte 2 é a continuação da aula da semana passada, mas que a gente vai ver especificamente esse conteúdo, tá? Os grandes eventos que precederão a segunda vinda. E aí você que lê a Bíblia, lê ali principalmente os evangelhos, né? Mateus capítulo 24, você pode não saber de cor, mas é um capítulo que Jesus está falando principalmente sobre isso. Sobre a segunda vinda dele, sobre as grandes coisas que irão acontecer na precedência da segunda vinda, né? Mas a gente passando para o próximo slide, a gente tem que fazer algumas considerações antes, né? Considerações sobre os tempos que precedem a parousia. Quem estava na aula passada? Quase todo mundo. Quem lembra o que é parousia? Eu repeti o termo para a gente gravar. É um termo novo para mim também. Presença. Era outra coisa. Foi uma das coisas que vocês chutaram, que eu também chutei na aula passada. Mas parousia se refere à própria segunda vinda. É o retorno de Cristo. Tá bom? E aí, a gente começando o primeiro ponto, ele traz o quê? Que a Bíblia ensina que importantes eventos devem acontecer antes da segunda vinda. Isso é bastante claro. A gente vai ler vários textos, né? Como eu falei, principalmente Mateus 24, que vai falar sobre grandes coisas que deverão acontecer, que já estão acontecendo. Vocês vão concordar isso comigo, né? Que já estão acontecendo nos nossos tempos, que já estão acontecendo há vários tempos atrás, mas que eles vão ainda continuar acontecendo até que a vinda de Cristo seja um acontecimento mesmo definitivo, finalmente. É isso que nós esperamos, né? E aí é importante a gente lembrar que a gente já vamos entrar no conteúdo com essa lembrança. Os grandes eventos que a gente vai ver aqui não querem dizer que a gente vai precisar ficar parado, né, buscando esses eventos. A gente não vai marcar uma data para a volta de Cristo, como é interessante, mas eu recebi um postzinho no Instagram ontem. Deus sabia que eu estava né, estudando esse conteúdo. E aí um conhecido meu, me enviou o conteúdo. E a pessoa não sabe que eu ia dar essa aula. A pessoa nem aqui da igreja é. Mas me mandou um videozinho de um jovem falando, a vinda de Cristo está perto. Você sabia que tal coisa que aconteceu? A minha teoria é que não sei o que, faz um negócio mirabolante ali. Eu respirei para não falar, não me manda essas coisas, cara. Isso aí, desculpa, mas a gente não pode determinar quando vai ser a volta de Cristo. A gente sabe que várias coisas vão preceder ela, e são sinais, é isso que a gente vai ver, que a gente está vendo já, né, durante essas aulas. Mas a gente não precisa ficar afoito, meu Deus, vai ser a qualquer hora? Vai ser a qualquer hora, mas a gente tem que ter o sentimento de paz em relação a isso. Amém? O próximo ponto, e isso é muito importante, a gente vai ler esse texto. Eu já vou pedir para alguém abrir esse texto de Mateus 25, versículo 19, e aí quem achar primeiro já pode levantar a mão. Paulo vai chegar no microfone com você, tá bom? Mas a Bíblia declara a segunda vinda de Cristo como próxima. E isso, desde os tempos de Jesus, ele fala, eu vou voltar e vai ser próximo. Mas ele nunca falou que é iminente. Vamos falar da diferença disso? O que é algo iminente? Já tá. Alguém pode me dizer rapidinho? Já está. Que está prestes a acontecer, está mesmo
Tipo assim, você deu um passo, chegou. Isso aí é algo iminente, algo que vai acontecer quase que agora. É diferente daquilo que está próximo. Por exemplo, eu estou próximo de vocês, mas eu não estou iminente de vocês, se a gente considerar esse espaço aqui, né? Iminente de vocês seria eu estar literalmente já do lado, já para dar o beliscão. Mas não, a Bíblia não fala que a vinda de Jesus é iminente. E é um erro que muitas pessoas, às vezes nós também incorremos, né? A gente fala, Jesus, ele pode voltar a qualquer hora, isso é verdade. Mas pela Bíblia, a gente não pode dizer, Jesus vai voltar daqui a 2 segundos. 1, 2. Está próximo, mas não iminente. Vamos ver o que diz em Mateus 25:19? Pode ler, irmão, por favor. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com ele. O empregado que havia recebido 500 moedas... Amém. Só o 19. Obrigado. Segura esse texto, Wesley, por favor, rapidinho. Esse texto, o que ele está dizendo? Depois de muito tempo. Vocês sabem qual é essa parábola aqui, né? Você que abriu, está vendo aí o título, que é a parábola dos talentos, né? Essa parábola, especificamente, Jesus contou por quê? E aí eu peço para vocês abrirem rapidinho em Lucas 19:11. É o texto ali que conta a mesma história, só que no Evangelho de Lucas. E aí ele traz um nome ali, né, a parábola das 10 minas, diferente da parábola dos talentos, mas é a mesma parábola. Se você ler e comparar as duas, foram termos diferentes que os apóstolos trouxeram, mas é a mesma parábola, tá? Por que Jesus contou essa parábola? A Bruna vai ler aqui pra gente, então, Lucas 19, versículo 11. É só o 11? Só o 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Você está vendo que Jesus, ele contou essa parábola exatamente para corrigir essa noção errada. A gente viu aqui, né, Lucas 19:11. Jesus estava se aproximando de Jerusalém, estava chegando ao final da história dele ali, naqueles 3 anos e meio de ministério, né, aproximadamente. Estava se aproximando da sua crucificação, e como ele estava chegando perto de Jerusalém, aí o alvoroço estava gigantesco, porque ele já era famoso, já era conhecido, e as pessoas estavam falando que ele era o Messias. E qual era a ideia que eles tinham do Messias? Alguém que já ia instaurar o reino de Deus ali, ia dominar, ia derrubar Roma, ia ser uma figura política também, uma figura que ia trazer libertação imediata. E libertação nesse mundo, né? Jesus contou essa parábola exatamente para corrigir essa noção. Ele falou, né? Porque eles estavam pensando que o reino já ia se manifestar imediatamente. Por isso Jesus contou essa parábola. E aí ele começa daquele jeito que a gente leu, que a irmã leu para a gente o texto de Mateus. Um homem foi fazer uma viagem, deixou umas responsabilidades, né, talentos, algo ali para os seus servos trabalharem. E depois de muito tempo, ele voltou. Irmãos, pensa aqui comigo. Se Jesus quisesse dizer que o reino ia se manifestar, que a vinda dele, o retorno dele, seria imediato, logo depois ali, a gente teria que dizer que Jesus errou. Quanto tempo já se passou desde que ele foi crucificado e voltou ao céu? Quase 2000 anos. A gente está em 2021, então Jesus nasceu no ano 0, né? Foram 33 anos aproximadamente. Vamos chutar aqui, então, que ele foi crucificado no ano 33. Em 2033, vai completar 2000 anos, redondos. Por aí. A gente está esperando a vinda de Cristo há 2000 anos. Se a vinda de Cristo fosse algo imediato, aí a gente poderia considerar que ele estava mentindo. Jesus mente? Não. É por isso que ele contou essa parábola, para falar, gente, não vai ser imediato. Está próximo, mas não é imediato. Vivam com esse sentido, com esse sentimento de que é algo próximo, que eu volto e vai ser logo, mas não é imediato, calma. A gente vai desenvolver um pouco mais disso, tá? Próximo ponto, a gente vai ver que
E aí isso tudo, né, é algo que o pastor falou na aula passada também, né, que isso tudo dá para a gente uma sensação de quê? Deve dar, pelo menos, de vigilância. Nós devemos ser vigilantes, né, observando os sinais, aguardando o retorno do nosso Senhor. Mas essa exortação da Bíblia à vigilância não significa que a gente tem que ficar tudo procurando sinal. Meu Deus, a cadeira mexeu. Foi o vento, irmão, calma. Tem uns ventos fortes que estão nesses dias que podia mexer uma cadeira. Calma aí. Jesus vai voltar. Eu vi um arco-íris diferente no céu. É disso que saem essas mensagenzinhas que a gente vê no Instagram, não é? Esses posts sensacionalistas, só para a pessoa ver, ficar desesperada. É tudo desse jeito. Qualquer coisa que acontece, a pessoa, oi, ó, vai voltar. Calma, Jesus vai voltar, mas calma. O que a gente vê aqui, né? Que esse alerta à vigilância não é para a gente ficar buscando em tudo que está acontecendo no mundo dizer que tem um significado por trás, criar conspirações ao redor desses acontecimentos. Mas sim que a gente deve ficar alerta. É isso. Vigilantes e alertas, mas não desesperados. Você sabe o que significa desesperado, né? Desesperado é aquele que perdeu a esperança. Desesperado. Pelo contrário, o retorno de Cristo para nós é a nossa esperança, não o nosso desespero. Amém? A gente vê nesse texto de Atos, capítulo 1, eu vou ler aqui para vez ou outra a gente ficar fazendo esse vai e vem, tá bom? Eu vou pedir para vocês lerem, outras vezes eu vou ler. Mas em Atos capítulo 1, versículos 9 a 11. Eu vou esperar você abrir, ou a gente ler aqui no telão. Atos capítulo 1, versículos 9 a 11. Amém. Diz o seguinte, isso aqui foi imediatamente após a subida de Cristo. Jesus ressuscitou, se reuniu com os apóstolos, passou alguns ensinamentos a mais, algumas ordens a mais, você sabe disso. E aí diz o seguinte, depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Versículo 10. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Versículo 11. E lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. O que os discípulos estavam fazendo? Ficaram parados, estáticos, viram Jesus subindo, só fizeram isso aqui. E lá ficaram. Por quê? Quando alguém que a gente ama vai embora, o lógico é isso, né? A gente fica olhando, esperando a pessoa voltar. Fica ansioso pela volta da pessoa. Isso é normal. Os discípulos tiveram esse sentimento. E do jeito que eles viram ele subindo, eles ficaram lá. Aí a nuvem encobriu Jesus, eles continuaram olhando lá para o céu. Imagina. Ficaram lá. O que Deus fez? Mandou anjos para falar, acorda. Por que vocês estão aí parados olhando para o céu? Jesus vai voltar. Ele falou que ele vai voltar? Ele vai voltar. Mas, vá lá. Vá cumprir as ordenanças dele. Jesus mandou vocês fazerem algumas coisas, não foi não? Vocês já esqueceram? Vão lá, não precisa ficar aqui parado não, fica tranquilo, ele vai voltar, mas não vai ser imediatamente não, não é iminente, é próximo. Amém? Passando no próximo slide. Pode passar aí, pronto, mais um por favor. E aí a gente vai começar a entrar nos grandes eventos mesmo de fato. A gente teve que falar essas considerações, né, que é a vinda de Cristo. Repete comigo, a vinda de Cristo está próxima, mas não iminente. A gente fica empolgado, né, com esse conteúdo. Eu, pelo menos, não sei se é com vocês assim, mas comigo eu saio daqui já olhando, né? A gente vai aprendendo mais coisas, né? A gente vai observando alguns sinais, observando algumas coisas, observando o nosso coração, como é que a gente está. É assim, né? Mas tem alguns sinais que a gente já está vendo, alguns que a gente ainda vai ver, e o primeiro desses é esse: o chamamento dos gentios.
Quem são os gentios? A irmã Ione quer fazer uma pergunta, uma consideração? Deixa eu chegar aí, rapidinho. O microfone dá vergonha, né? Mas Não, você falou quem são os gentios, eu só levantei as mãos. Nós, eu penso que nós somos o povo gentio. exatamente. Ela respondeu a pergunta. Obrigado. O povo gentio é todo aquele que não é judeu. Nós somos gentios. Se você conversar com um judeu e perguntar o que você acha de mim, você é um gentio. Não, às vezes, com sentido negativo, mas simplesmente falar. Para ele existem dois povos. Existe o povo judeu, a separação deles é essa só. Existe o povo judeu e o resto. E o resto, que é os gentios, somos nós. Eu sou gentio, você é gentio, o irmão mexicano é gentio, o irmão... qualquer outro país é gentio. O judeu, ele é judeu. Todo o resto, nós somos gentios. Mas a gente vê isso na Bíblia, o chamamento dos gentios. Por que um chamamento dos gentios? A concepção deles da época, né, principalmente, até hoje, é que o povo de Deus é quem? A promessa é quem? Para os judeus. Na Bíblia a gente vê que a promessa de Deus se estendeu a nós. Graças a Deus por isso. Se estendeu aos gentios. O primeiro ponto já começa a trazer que o evangelho, isso aqui é um sinais, e a gente vai ver na Bíblia, né, que são sinais. O evangelho deve ser pregado a todas as nações antes da volta do Senhor. Onde é que a gente vai encontrar isso? Em Mateus 24. Alguém abre e lê para a gente, por favor. Mateus capítulo 24. Se você tiver algum marca-página, eu te aconselho até a deixar marcado esse capítulo, Mateus 24, aí, que a gente vai voltar nele. A gente vai ver outras referências, mas a gente vai sempre dar uma volta em Mateus capítulo 24. Quem pode ler para a gente, por favor? Mateus capítulo 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém. Jesus, nesse capítulo, como eu falei, ele está falando de vários sinais, e aí ele traz esse também, entre outros que a gente vai ver. O evangelho deverá ser pregado a todos os gentios, a todas as nações, a todo o reino, a todo o mundo, e então virá o fim. Ou seja, antes de vir um fim, precisa ter o chamamento dos gentios. Precisa ter a pregação do evangelho. O próximo ponto lá do nosso slide já vai falar, né? E isso aí foi esse ponto que eu tive que perguntar para o pastor. Tá? Mas lá no 93, isso, eu vou ajudar aqui. Pronto. Isso não significa que a pregação deve ser feita a todos os indivíduos. Não necessariamente. Não deverá ser feita a todos os indivíduos, mas sim a povos de todas as nações. Eu tive um pouquinho de problema com isso. Porque o que a gente entende pela Bíblia? Se você estava no conteúdo passado, né, a questão das doutrinas da graça, você lembra. E se você lê a Bíblia, você sabe disso. Que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir do quê? Da palavra de Deus. Aí eu tive que perguntar para o pastor, mas pastor, se não for para todo indivíduo, será que aquele indivíduo que não ouviu o evangelho, como é que ele poderia crer? Mas aí o pastor me respondeu dentro das próprias doutrinas da graça, que foi algo que eu estava pensando, a única possibilidade para mim é essa, mas eu precisei confirmar com ele. A resposta é o quê? Irmãos, se você é um eleito, você lembra desses tópicos da aula? Eu acho que foi até comigo esse tópico da eleição incondicional. Se você é um eleito, Deus vai garantir que o evangelho chegue a você. Porque para crer, precisa realmente que ouça o evangelho. Não há salvação fora de Cristo. Então precisa ouvir sobre Cristo. Precisa ouvir sobre as boas novas. Então, esse é o consenso que a gente chegou. Que se você é um eleito, o evangelho vai chegar a você como um indivíduo. E outra coisa é que eu acho que a gente também citou sobre isso, né? A Bíblia é muito clara que diz que povos de todas as nações, isso lá em Apocalipse, né? Vai haver no céu, João, né, nas visões que ele estava tendo do Apocalipse, que haveria
povos de todas as nações, de todas as línguas. O pastor Raimundo quer fazer uma pergunta, mas a gente vê isso aí. No céu, a gente vai encontrar gente de todas as nações. Isso é garantia. O evangelho vai chegar a todas as nações, mas ele vai chegar individualmente a cada um apenas se você for eleito. Ele chega a alguns que não são eleitos, mas é garantia absoluta. Se tem um indivíduo que o evangelho não chegar, é porque essa pessoa, infelizmente, não é eleito. Pastor Raimundo, por favor. Em Douglas, relacionado a esse assunto que você falou, que Deus vai garantir que o evangelho vai chegar até você, um exemplo clássico é Cornélio. Cornélio dava as esmolas, tudo direitinho, e Deus proporcionou que Pedro chegasse até a casa dele para levar a palavra e ele aceitar, e for até batizado com o Espírito Santo. Exatamente, isso Não? lá no começo de Atos, né, pastor? Atos. A gente vê exatamente aquele contraste. É um Pedro, exemplo. os judeus, né? Pedro como judeu ainda tinha aquela questão, né? O evangelho, como assim? Pregar para gentio. Deus dá uma visão a ele, vai e entrega. Deus deu uma visão muito clara, e Pedro se juntou depois com a igreja e falou: gente, o evangelho realmente não é apenas para nós, não é apenas para Israel, é para os gentios também. E Deus, através daquela visão, fez com que Pedro fosse lá pregar para ele. Deu a tranquilidade, deu a paz, e como o pastor falou, o homem aceitou, a casa aceitou junto com ele, o Espírito Santo desceu sobre eles, que é a prova da eleição, que é a prova, é a marca que a gente tem, né, a garantia que a gente tem da nossa salvação é o Espírito Santo. Pedro viu aquilo e falou: não tem como mesmo. não foi para não ter dúvida. Amém. Obrigado, pastor. Alguma mais pergunta sobre isso? Alguma dúvida sobre esse ponto? Podemos passar para o próximo? Amém. Então, no próximo slide a gente vê outro sinal. E aí eu trouxe mais uma palavra difícil para a gente. Conversão do pleroma. Douglas, tu é médico, Douglas? O que é isso que está falando? Pleroma. Eu acho que até tem algum termo médico que tem isso aí também. Quando eu pesquisei, na memória que eu vi lá no livro, o que é pleroma? Joguei. Pleroma é isso aqui que eu já coloquei para ajudar a gente. É o número total de eleitos. Pleroma se refere à plenitude. Então é o número completo dos eleitos. Quando o número completo ser atingido, aí sim Jesus vai poder vir. Enquanto os eleitos todos não forem alcançados, Jesus vai estar esperando a ordem do Pai de falar: agora sim é o seu retorno. Quando o evangelho chegar a todos os eleitos serem convertidos, aí nós podemos ter certeza que a vinda de Jesus vai acontecer. Mateus 24, versículo 14. Pode colocar o primeiro ponto, Wesley, por favor? Que é isso mesmo? Isso. Não, perdão. Vamos lá. A Bíblia não declara que Israel como nação se converterá. Era até relacionado com isso o videozinho que eu recebi ontem, né? Falando: Israel está uma nova nação, né? Pelo Conselho da ONU lá, criou o Estado de Israel. Tá vendo? A vinda de Jesus vai acontecer, tá para acontecer. Não, próxima tá. Iminente não. E a restauração do Estado de Israel não é esse indicativo. A gente não vai ler, mas esse texto que tem aí todo, porque são 3 capítulos, tá? A não ser que a gente tivesse a tarde toda para dar o estudo. Mas Romanos, dos capítulos 9 até o capítulo 11, então 9, 10 e 11, Paulo vai estar falando sobre isso, sobre a relação de Israel, sobre a relação da igreja, como é que fica, se o evangelho foi aos gentios, como é que fica Israel, qual continua sendo a função de Israel na história da salvação, tá? Mas a Bíblia não declara que Israel como nação se converterá. A Bíblia não fala que todo o povo judeu vai ser salvo. Não fala isso, em lugar nenhum. O Charles tem uma pergunta, enquanto chega você, só para a gente completar o pensamento.
A Bíblia não declara que Israel como nação se converterá. A promessa de salvação se refere ao Israel espiritual. Aqueles eleitos pela graça. E aí anota esse texto, Romanos capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Eu li eles todinhos, né, para absorver esses pontos. Mas Paulo está falando exatamente sobre isso. Ele fala o que é Israel, o que é a igreja, como a salvação se dá, se a promessa de salvação foi quebrada porque o povo inteiro de Israel não se salvou. O argumento dele é esse, que a promessa de salvação, como está aqui no slide, se refere ao Israel espiritual. O Israel espiritual somos nós. Nós somos o povo de Deus, o povo espiritual. Sim, Charles, por favor. O povo de Israel, ele... Quer dizer, eu tenho escutado durante esses anos aí que ele é o povo escolhido. Então, nessa situação, isso muda? Nessa nova visão, isso muda? Não. Continua sendo um povo escolhido, a gente tem que entender. Quando eu falo esses pontos que eu falei, né, não é a nação de Israel. Eu não estou menosprezando Israel. Eu estou falando que a promessa de Deus é algo maior do que uma nação. Mas Israel ainda é o povo que veio, que saiu de quem? De Abraão, que foi o pai da fé. É o povo do qual saiu os patriarcas, os demais, né? Então, Abraão, Isaac e Jacó são grandes homens na nossa literatura que a gente tem, que é a Bíblia. É o povo do qual Jesus descende. O nosso Salvador era judeu. Era judeu. Ele nasceu do povo de Israel, nasceu da tribo de Judá. A gente não menospreza Israel quando a gente está falando isso, mas a gente está falando que a promessa, ela se estende a algo maior do que carne e sangue. Porque se fosse apenas isso, eu não seria salvo, eu não sou judeu, vocês não são judeus. A promessa se estende ao quê? Ao Israel espiritual, não ao Israel como carne, como sangue. E aí é por isso que eu falo, Romanos capítulos 9 até o 11, Paulo vai falar sobre tudo isso. Sim, com certeza. Existem pessoas, o Charles perguntou, né, se você não ouviu, se o povo de Israel está incluso no Israel espiritual. Alguns sim. Existe povo eleito de Deus dentro da nação de Israel. O que a gente viu? Povos de todas as nações, inclusive Israel. Mas não é todo mundo do povo de Israel. Senão seria muito fácil. É só você ser filho de um pai e de uma mãe judia, você está salvo. A promessa de Deus é muito maior do que isso. A obra de salvação de Deus é muito maior do que isso. E aí só para a gente falar, né, algo que está dentro desses capítulos, é que a promessa está atrelada ao quê? À fé. Nós somos descendentes de Abraão. Por quê? Porque nós cremos, como ele creu. Nós somos filhos de Abraão, nesse sentido espiritual. Ele é nosso pai espiritual, porque se ele é o pai da fé e nós cremos, nós podemos dizer que Abraão é nosso pai. Nós somos parte de um Israel espiritual. Mas, por exemplo, os fariseus que ficaram se contrapondo a Jesus, o povo ali que não aceitou Jesus, que não reconheceu Jesus como Messias, ali do povo de Israel, desses que a gente lê na Bíblia, eles são filhos de Abraão? Não. Podem ser na carne e no sangue, descendentes de Abraão, mas não fazem parte do Israel espiritual. Amém? Podemos... Cadê? Sim, então é isso. A promessa de salvação não se trata do Israel segundo a carne, mas sim ao Israel espiritual. Mas dentro do povo de Israel, quando o número de eleitos dentro deles também, dentro de Israel, for alcançado, dentro de Israel e fora de Israel, quando todos os eleitos se converterem, receberem a mensagem do Evangelho e se converterem a Cristo, aí sim a vinda de Jesus vai acontecer. Amém? Próximo slide. Outro evento. Esse aqui me pegou. A gente tem muita dúvida, né, sobre a grande tribulação, sobre a grande apostasia. A gente colocou esses dois textos juntos, esses dois acontecimentos juntos. Pode clicar mais uma vez, Wesley, por favor? A gente vai ler, eu vou ler aqui para a gente, esse texto de Mateus capítulo 24, versículos 9 e 12. 9 a 12. A grande tribulação e a grande apostasia andaram juntas no sermão de Jesus, no sermão escatológico, que é o sermão que falava o quê? Do fim dos tempos. O que a gente lê em Mateus capítulo 24, versículos 9 a 12?
Amém. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Lê com atenção isso aqui comigo. Eu vou ler mais uma vez. Vocês. Jesus está falando dos seus discípulos. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Até aqui. A grande tribulação, a gente sabe, é um período de grande dificuldade, de grande perseguição, de morte, de ódio. E a apostasia, eu creio que todos vocês sabem, mas a apostasia fala o quê? Da perda da fé, do esfriamento. Jesus falou aqui, né? Por causa disso, o amor de muitos se esfriará. Irmãos, vocês acham que a gente está passando por isso aqui? Sim ou não? A gente vê o que hoje em dia? Em questão da perseguição em alguns países mais que outros. Verdade. Aqui no Brasil, por exemplo, sim, a gente sofre preconceito. A gente sofre ataques de pessoas, de organizações, de mídia. A gente sofre. Mas realmente, a gente aqui ainda tem uma vida boa. A gente ainda consegue se reunir aqui. A gente tem uma liberdade. Mas tem países, como está acontecendo hoje, se você ligar na TV, você vai ver. Morte aos cristãos, cabeça arrancada, é algo institucional que fala que a Bíblia é proibido. Tem países que a Bíblia é traficada, a Bíblia entra lá escondida. Se pegar, você vai preso. Já tem essa grande perseguição. E já tem desde sempre, na verdade. A gente vê os apóstolos sofrendo essa perseguição. Você está vendo que os sinais dos tempos são são coisas contínuas, coisas que vão se cumprindo. Não é algo assim, um grande, né, um grande acontecimento único, esse é o sinal. Não, a gente está vivendo isso há muito tempo. Aí, é claro, deixa eu até confirmar aqui. Pode passar mais um, por favor? Clica mais uma vez. A apostasia, né? Por exemplo, a apostasia e a grande tribulação já se manifestava nos tempos de Paulo. A gente vai ler já esse texto. Mas tudo isso vai se intensificar cada vez mais. Quando a gente era criança, era outra coisa, é ou não é? O mundo estava um pouquinho melhor do que hoje em dia. Um pouquinho só, mas estava. Parece que cada dia que passa está pior. As pessoas estão mais terríveis, a perseguição está aumentando, as pessoas querem saber cada vez menos de Deus. Isso aí vai se intensificando com o decorrer do tempo. Já vai acontecendo, mas vai se intensificando, até chegar um grande, e aí sim vai vir um período muito específico, que aí sim vai ser a grande tribulação, a grande apostasia. Tribulação e apostasia a gente já tem. Já tem desde a época de Cristo, já tem desde antes da época de Cristo. Mas isso tudo está se intensificando. E isso a gente pode interpretar como sinais dos tempos mesmo. Tá? Vamos ler em 2 Timóteo, por exemplo, capítulo 4, versículo 10. Eu vou pedir para alguém ler. E outra pessoa já abre para a gente 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Por favor. O primeiro é 2 Timóteo 4, 10. Quem pode levantar a mão, ler para a gente. Você pode acompanhar aqui no telão também, pode ler por aqui. Mas 2 Timóteo 4, 10. A irmã aqui. Pode ler, irmã, por favor. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galáxia. Tito foi para a Dalmácia. Isso. A gente vê que nos tempos de Paulo, já tinha gente abandonando a fé. O que ele fala? Demas amou o presente século. O próximo texto? O próximo texto é 1 Timóteo. Não, fala no microfone, por favor, que eu não entendi. Esse aí é 2 Timóteo mesmo capítulo, mesmo versículo? 2 Timóteo 4,10. O tá. próximo é 1 Timóteo 4, versículo 1. Se você tiver com ele aberto, pode até ler para a gente, por favor.
Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É isso mesmo? Isso mesmo, 1 Timóteo 4:1, né? Eu vou ler novamente que chegou aqui. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. A gente vê que já havia apostasia na época ali de Paulo. Mas ele fala que nos últimos tempos vai continuar acontecendo e vai ser maior, vai ser pior. Tá? Isso que a gente tem que entender dos sinais. São coisas que estão acontecendo, que já estão acontecendo há tempos. Mas vai sempre piorar. Te prepara. Isso é um alerta para a gente estar firme na rocha, para a gente estar firme em Cristo. Se não for nele que a gente estiver, pode acontecer com a gente isso aqui. Deus nos livre, amém? No último ponto fala isso, né? Os eleitos, e é isso aqui que é complicado da gente ouvir. Porque muita gente acredita, né? A gente mesmo, eu sempre acreditei que a grande tribulação ia ser depois. Ia ter o arrebatamento, né? A igreja ia sair, já ia estar no paraíso, no céu, salva, protegida, e aí o mundo ia passar pela grande tribulação. Não é isso que a Bíblia fala. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia é muito clara quando fala, e aí eu vou ler para a gente, mas diz, né, que os eleitos passarão pela grande tribulação. A igreja vai estar aqui. Os eleitos passarão pela grande tribulação. E por nós, esse período será abreviado. Deixa eu só aqui. Ah, tá. Não, porque os adventistas também pensam dessa forma, né? Que toda a igreja vai passar por essa grande tribulação aí. Os próprios adventistas também creem dessa forma. Certo. Eu não conheço muito a doutrina dos adventistas, mas se eles falam isso, nesse ponto eles estão certos. Não sei o que mais eles falam, não saia dizendo que o Douglas está concordando com os adventistas. Mas eu estou falando que se eles falam isso, que a igreja passará pela grande tribulação, nisso eles estão certos. Tem um irmão com a mão levantada aqui também? Antes da gente ler esses textos. Só que os adventistas, eles falam que só aqueles 144 mil que são eleitos, entendeu? A doutrina dos adventistas cai nesse ponto aí, que eles falam que só aqueles 144 mil é que são os eleitos. Aí, conforme o seu pensamento aí, como igreja nossa, a nossa visão, é diferente, é todos, entendeu? Então, os adventistas, eles falam que, os adventistas e a Testemunha de Jeová, eles falam que só os 144 mil que serão eleitos. Joia. Obrigado, irmão. Isso. Então, se eles falam que a igreja passará pela grande tribulação, eles estão certos. Se eles querem determinar qual é o número de eleitos, aí eles já estão errados. A gente não tem como saber disso. Tá? Mas, nesses dois textos, Mateus 24... Coloca o 24 primeiro, por favor, Wesley. Versículo 24. Fala isso aqui. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas... Deixa eu acompanhar na minha. Operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ou seja, os eleitos vão estar aqui, sujeitos à grande tribulação. Sujeitos no sentido que eles vão passar por ela, né? Não estou dizendo que ela vai nos dominar, porque o nosso Senhor é outro. Amém? É um Senhor que nos salva. Mas nós vamos passar, a igreja vai passar. Se não nós, nossos filhos, ou nossos netos, ou nossos bisnetos, ou algum descendente nosso vai passar. Isso é preocupante, né? Faz a gente pensar, como é que a gente está preparando nossos descendentes? A gente tem cuidado da nossa casa, da nossa família, tanto quanto a gente se dedica no trabalho, tanto quanto a gente se dedica aqui na igreja. Lógico, nós devemos servir a Deus aqui na comunidade, aqui na igreja. Mas se a gente está deixando nossa família, nossas esposas, nossa esposa, nossos filhos, o cônjuge, o marido, aquele que está sob nossa responsabilidade, se a gente tem deixado, talvez a gente esteja, talvez não, a gente está bem errado. Lógico que a gente não pode forçar nada, mas
Você tem tido em casa a dedicação que você tem tido aqui na igreja, que você tem tido no trabalho? O amor que você desprende a outra pessoa, você está desprendendo dentro de casa? Ou teu cônjuge, teu filho, vem aqui na igreja às vezes só para olhar você ministrando, trabalhando aqui, e no coração dele, esse é um hipócrita. Meus irmãos, alerta. Isso é sério. Nós devemos preparar, porque eles poderão, se nós mesmos não passarmos ainda na nossa vida, nosso descendente vai passar pela grande tribulação. Precisamos pregar, precisamos ministrar o evangelho no coração dele e pedir para Deus fazer a obra. Amém? E aí o versículo 22, você viu, concordou comigo, que os eleitos vão passar pela grande tribulação? O arrebatamento não vai ser antes. Deixa eu só chegar ao microfone. Repete, por favor, irmã. É só isso mesmo. Essa questão que tem teólogos que dizem que sim, que nós passaremos, e outros que nós não passaremos, né? Sim. Eu sempre quis acreditar que a gente não passará. Eu também. Eu também. Eu queria ver na Bíblia... agora aí está bem claro, né? O texto está bem claro. Realmente existem essas duas linhas, porque tem gente que encontra argumento para dizer que não, que a gente vai passar sim, e tem alguns textos que talvez outra pessoa leia ali isolado, fora de um contexto, fora de entender o restante todo da Bíblia, e fale, não, vai ter. É engraçado, esse ponto, primeiro, a gente vai ver melhor essas questões de arrebatamento, pontos de vista diferentes, né, teológicos, sobre esses acontecimentos, a gente vai ver nas duas próximas aulas, se Deus quiser, já com o pastor Marcelo, tá? Mas, de antemão, o que a gente pode dizer? Que se a gente acredita que vai ter um arrebatamento primeiro, e aí depois vai ter todos esses acontecimentos, e depois vai ter outro acontecimento ali, Deus operando, você acredita que não vai ser só duas vindas de Cristo. A primeira que ele nasceu, e morreu, e ressuscitou e voltou para o céu, e a segunda. Você acha que vai ser 3. A Bíblia não fala de 3 vindas de Cristo, fala de 2. Fala de uma, quando ele nasceu, isso tudo que a gente tem relatado na Bíblia, morreu, ressuscitou, subiu. A próxima é uma só, não é 2, não vai ser uma, peraí, eu vou primeiro só pegar a igreja, aí vai sumir, aí vai ter a confusão, vai ter o caos, vai ter tudo, e aí depois eu venho de novo. Não, vai ser uma só. Vai ser uma só, para acabar com a grande tribulação. O Rony... Tu levantou a mão também, né, Rony? Pode chegar, está mais perto logo. Né? Mas é um só. É por isso que a gente crê e também através desse texto, que é muito claro que a igreja vai sim passar pela grande tribulação. Douglas, mas não fala que primeiro Jesus nasceu, né, tal, e depois ele não vai encontrar com os escolhidos dele no meio, nas alturas, no céu? Que ele não, pelo menos eu já ouvi esse embasamento, né? Que o Senhor Jesus vem e ele não, no momento do arrebatamento, ele não pisa no solo. Ele vai encontrar com a igreja nas alturas. Então, e depois fala que depois ele vai vir montado, né? No cavalo, quando vai ter aquela guerra, o derramamento de sangue, né? A guerra lá. E aí? Então, mas aí é tentar entender. Jesus vai vir, aí vai arrebatar a igreja, e aí vai passar aqueles anos de tribulação, ou vai ser algo que ele vai arrebatar a igreja, e na mesma hora também já vai guerrear? Porque se Cristo vai arrebatar antes da tribulação, aí ele próprio está mentindo aqui, porque ele fala que os eleitos vão passar por ela. Entendeu? Eu acho que a gente... Porque primeiro, quando nós formos, ele vai encontrar com a igreja nas alturas. Mas depois Cristo vem e pisa no solo. Então, serão 3? Não, é uma só. É uma só. É porque eu entendo, mas eu acho assim, que se a gente for partir para uma discussão de gramática, porque você está falando o quê, né, Ione? Que a vinda de Cristo é só quando ele pisar na terra. Não, eu acho que quando ele estiver no céu já é a vinda dele.
Aí a gente precisaria também ler o texto que você está citando e tentar... Mas como eu falei, esses pontos, né, porque na próxima aula mesmo vai ser já a segunda vinda de fato. Aí o pastor com certeza vai falar de como é que vai funcionar. Se ele vai vir, vai parar no céu, vai puxar a igreja. Mas vai ser bem explicadinho mesmo na próxima. E também na outra vai ser falado sobre os pontos de vista diferentes. Então vai ser muito bom. Rony? Bom dia, irmãos, paz. Sem querer entrar no mérito, né, como o Douglas está falando que domingo que vem o pastor Marcelo também vai abordar esse tema novamente, mas por que essa visão ficou impregnada? Porque desde que eu era adolescente, a gente já assistia aqueles filmes, né, não lembro do nome, Arrebatamento, né? Eu assisti muito. A gente ficava eu amava aqueles filmes. A gente assistia aqueles filmes e ficava com medo, meu Deus, e dava aquela emoção. Aí eles fizeram um remake agora, dizendo, tal, toda aquela aventura. Fica parecendo que é mais uma coisa feita para... É muito mais emocionante aquela história ali. É mais cinematográfico. É mais cinematográfica, aquela questão que volta, aí depois a igreja é perseguida, né, aqueles que ficaram. Então, quer dizer, ficou impregnado porque houve uma divulgação muito maior. Veio dos Estados Unidos, né, essa tese, e foi divulgada amplamente, América Latina toda, acho que aonde tem cinema e foi divulgado. Então é muito difícil tirar da cabeça das pessoas, né, que está arraigado aquela tese. Eu estou junto com vocês nesse barco. Eu nunca estudei a fundo, né, escatologia, mas eu cresci ouvindo essas frases, né, de arrebatamento, de vinda de Cristo, etc., essas coisas nesse sentido, que falava isso, né, que primeiro Jesus vinha arrebatar, aí teria a grande tribulação e depois ele... Mas quando a gente vê na Bíblia, de novo, o texto que a gente leu lá era bastante claro, né, os eleitos passarão pela grande tribulação. Sim, irmã, por favor. Então, eu cresci, né, eu sou convertida desde muito nova, né, então eu cresci com essa visão, né, a gente viu que tinha outras visões, como essa, né, de que o arrebatamento é depois, né, da grande tribulação, e também essa que é bem dividida, né? Aí começa os sinais, depois a igreja é arrebatada, depois vem 3 anos e meio de paz, depois 3 anos e meio de tribulação, né, efetivamente, e depois Cristo vem, guerreia e depois reina, né? E depois de 1000 anos, o diabo é solto e derrotado. Então, tem toda essa divisão, assim, aí também eu fico muito dividida com essa questão, porque nenhuma das visões estão erradas, todo mundo está estudando, né? Então, e todos que estão estudando estão levando muito a sério. Então, eu acredito que alguma está certa, se uma estiver certa, outra obviamente vai estar errada, assim, né? Mas eu acho bem difícil, assim, de afirmar isso, assim, com certeza, né? Porque, por exemplo, a gente vê versículos na Bíblia que fala assim, por exemplo, Apocalipse 3:10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Aí ele ainda fala, né? Eis que veio sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aí ainda dentro do Apocalipse a gente tem, pelo menos é o que dá a entender, também tem um outro versículo, não lembro agora. Só rapidinho, né? Mas fala dessa vinda do Senhor nos ares, né? Que a gente não tem um arrebatamento, então tem essa vinda do Senhor nos ares. Então, esse primeiro texto que a irmã leu, né, Apocalipse 3:10, ele fala que Deus guarda da tribulação, mas tipo, a pessoa passa pela tribulação e Deus está conservando ali, e Deus também alerta a pessoa se conservar, né, se manter santa, se manter pura. E aí, então, esse aqui mantém a tese de que a igreja vai passar pela tribulação, que o arrebatamento vai ser depois. E aí a questão da vinda do Senhor dos ares também é clara, mas ela não fala que são 2 momentos. Ela fala que que a gente vai ver Cristo descendo dos ares, isso vamos ver. A Bíblia fala bem claramente isso. Todo povo verá, todo olho verá. Vamos ver, tem um irmão atrás ali também, Paulo, por favor. O Charles também, né? O Charles é o irmão. Mas essa vinda, pelo que a gente entende, vai ser uma coisa só.
Quando a gente fala assim, que se tal ponto de vista, tal interpretação está errada, eu nunca vou atacar no sentido da pessoa, falar você está errado, você... Não, estou falando que aquela leitura, se a gente olhar à luz de outros textos da Bíblia, a gente tem que ter um consenso, existe uma verdade só, que é qual? É a da Bíblia. Então a gente tem que buscar na Bíblia essa verdade. Aí claro, né, que isso é uma busca que a gente vai mudando de opinião conforme a Bíblia nos muda a nossa opinião. Se a Bíblia é clara num texto que fala que a igreja passará pela tribulação, eu creio que a vinda de Cristo vai ser uma só, a segunda vinda. Que a igreja vai passar pela grande tribulação e só após ela que Cristo vai vir e vai tirar a sua igreja e vai acabar com tudo. Eu já tive oportunidade de ler a Bíblia toda, né? É só um comentário, né? Já tive a oportunidade de ler a Bíblia toda e nunca vi assim, né? Conforme o meu entendimento, nunca vi assim um respaldo na Bíblia para sustentar esse arrebatamento, né? Antes da tribulação. Essa dupla segunda vinda, né? Estou dizendo né? Só isso, só para comentar então, mesmo. Como eu falei, né? Se a gente quiser sustentar essa tese de que vai ser primeiro tirado da igreja e depois Jesus vai vir de novo, aí a gente tem que ter uma base bíblica. E é isso que a gente está fazendo, né? E é por isso que o pastor vai trazer também outros pontos de vista diferentes. E aí ele vai botar esses pontos de vista à prova à base da palavra, na luz da palavra. Só salientando aqui o que a irmã lá falou, né? Sim. Como é que é o nome da irmã? A irmã Ione. A irmã Ione, porque eu estou realmente também respaldado no que ela falou, que desde quando, até o Rony também falou ali, né? Então, existem teorias mesmo, né? E teorias, elas são colocadas e são discutidas realmente, vários pensadores também, vários estudos, todo mundo estuda e vai colocando o seu estudo em cima disso. E aí cabe à pessoa realmente que está estudando aquele ponto, realmente ver qual a tendência. E aqui está dizendo o seguinte, em Lucas capítulo 21, 24, e cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, quer dizer, pelo povo que não é judeu, tá? Gentil é a pessoa que não é judeu. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo desses gentios se completem. Aí, porque desde pequeno também, como a gente estudou, tal, principalmente nas Assembleias de Deus, né? Tem esse ponto dizendo que realmente Cristo só vai, a igreja não vai ser não é 3 vindas, mas é uma vinda. A igreja vai ser, no momento do arrebatamento, a igreja não é que Cristo já voltou, segunda vinda, a igreja vai receber Jesus nos ares, conforme diz, e aí Israel ainda não está crendo ainda no Cristo, tal. Depois da segunda vida, quando Israel clamar por Jesus Cristo, bom, pelo menos que eu estudei, né? Depois, quando Israel clamar por Jesus, olha, queremos realmente o nosso Messias, eles verão Jesus, e aí sim que Jesus colocará, isso pode ser até metáfora, não sei, colocará o pé sobre o monte Sião e se declarará como verdadeiro rei de Israel. E a igreja estará com Cristo junto, vindo só uma grei, aí vai ser uma grei, céu e terra sendo ligados. Isso foi o que eu aprendi, entendeu? Tá? Só que realmente, como você também está colocando aí, é outra tese também que eu já devo repensar também. Então tudo é repensado, tá? Os estudos é assim, eles vão se assim renovando, vão se alterando de acordo com os nossos pontos de vista. Porque nós estudamos a vida inteira. E quando nós estudamos, sempre surgem teorias. Tá bom? Só isso eu queria colocar. Sim, ótimo. É assim que estudos são conduzidos mesmo. A gente vai estudando algum conteúdo e vai crescendo de acordo com o quanto que a gente é exposto àquele conteúdo. Agora, e eu digo isso com muito amor, por favor, me entendam. Eu digo isso com muito amor. Não é a Bíblia que vai mudar de acordo com o nosso ponto de vista. É o nosso ponto de vista que tem que mudar junto com quanto a gente entende da Bíblia. É a exposição do conhecimento. E não é o conhecimento como uma entidade que muda. Não é a Bíblia que vai mudar quanto mais a gente lê. É a nossa mente que deve mudar. Eu digo isso em amor. E se o irmão continuar achando que vai ter
vinda, o arrebatamento, e aí depois mais uma vinda, uma terceira vinda de Cristo, eu vou continuar tratando esse irmão com amor. Por favor, me entendam. Mas o que eu estou dizendo é que a Bíblia é que deve reger. Se o irmão, pela consciência e pela leitura que ele faz da Bíblia, que vai ser daquela forma, eu vou continuar falando, irmão, eu não acho que seja assim. Por quê? Vamos ler aqui, ó. Esses são os meus pontos, de acordo com a Bíblia, que sustentam esse entendimento que eu tenho. O que você acha? Aí o irmão vai puxar a Bíblia dele, vai puxar os textos, mas a fim desse estudo, a fim desse material que a gente está trazendo, é dessa forma que a gente vê na Bíblia. É uma vinda só. Não vai ser igreja arrebatada, grande tribulação, e aí depois Jesus vem de novo. A igreja vai sim passar pela grande tribulação. Mateus 24 é muito claro nisso. Aí não, acho que tem textos tão claros que não abrem para interpretação. Para a participação da Bruna, aí a gente segue aqui, tá bom? Sem estender, só confirmando o que você está falando, até porque senão vai ficar muito confuso. O conhecimento ele é o mesmo, né? Como você falou, a gente tem que ir se moldando de acordo com a palavra. Então, assim, porque se cada vez mudar, a gente sempre tiver uma interpretação diferente daquela mesma palavra ao longo dos anos, vai confundir a igreja. Até porque já aparecem muitas heresias e muitas teorias que confundem a igreja nos dias de hoje. Isso. Né? Então, assim, por isso que a gente tem que ficar muito atento. A Bíblia, como falou, ela não é confusa, ela é clara. Detalhadamente, nos seus mínimos detalhes, a gente só vai saber no dia. Mas Cristo nos dá já um embasamento do que a gente precisa esperar, como que vai acontecer. Porque se ficar uma coisa meio solta, aí cada um vai falar o que pensa e a gente vai saber para que lado ir. Né? Exatamente. E aí é um termo que eu tento evitar quando eu estou em alguma conversa pública assim, né, com amigos assim, aí eu falo, né, a questão heresias. Mas é disso que qualquer heresia nasce. É de pegar um texto isolado, ignorar o restante da palavra. É porque a gente fala esse termo muitas vezes com sentido muito negativo, e realmente é negativo, né? Porque a Bíblia é uma só, a ordem é uma só, Deus é um só sobre qualquer pessoa. Mas a heresia vem quando alguém se levanta, fala uma coisa que ele interpretou muito errado da Bíblia, e aí junta um bando de seguidor e sai falando isso aí. A Bíblia continua a mesma. Quem errou foi ele lá. E aí é por isso que eu falo, a Bíblia é que rege. A Bíblia é quem rege. É a palavra de Deus, não é a palavra do homem. Amém? E aí Mateus 24:22, agora sim, né, ele vai dizer, a gente viu que os eleitos passarão pela tribulação, mas que, versículo 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Por amor de nós, que estaremos passando por aquele período, ele vai ser abreviado. Se ele fosse mais extenso, talvez nem os eleitos conseguiriam. Ele fala, talvez ninguém seria salvo. Mas porque Cristo garante a nossa salvação, ele vai dizer, vai ser só até aqui, porque é só até aqui que os meus eleitos, os meus escolhidos aguentam. É só até aqui que minha igreja aguenta. Então, aqui acabou. Você conhece a frase, né? O diabo é um cão, mas um cão na coleira de Deus. Conhece essa frase? É maravilhosa. Deus deixa aí só até onde ele deixa. O diabo vai só até onde Deus deixa. Ele é um cão terrível, que se te pegar, ele te estraçalha. Mas ele está na coleira de Deus. Deus segura até onde ele vai. E ele não vai deixar o diabo tocar na gente. Amém? E se deixar, como é o caso de Jó, mas ele vai deixar só o dente raspar, arrancar só o braço, arrancar só a perna. Mas se for para matar, ele não deixa. Amém? A gente pode ter essa confiança no nosso Senhor. Bem, próximo slide, por favor. A gente está caminhando para o final. Eu acho que eu estou conseguindo melhorar, né, o tempo das últimas aulas. Amém. Mas a gente vai ver outro grande acontecimento, que é a futura revelação do anticristo. Irmãos, esse assunto pode se estender. Não vamos nos estender.
Vamos tratar objetivamente aqui do que a gente vê. Primeira coisa que a gente vê, primeiro ponto. Pode clicar uma vez só. Aí. Antes de representar uma pessoa, o anticristo representa um espírito em ação. A gente vai ler esse texto de 1 João 4, versículo 3. Eu vou ler aqui para a gente, me acompanhe na sua Bíblia ou no telão. 1 João capítulo 4, versículo 3. Vai lá no Apocalipse e volta um pouquinho, você acha. 4, versículo 3. Vou esperar só. 1, 2, 3, 4, 5 segundinhos. Amém. Acompanhe essa leitura. 1 João 4, 3. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus, e isso é o quê? Se a gente tivesse lido 2, a gente ia falar o quê? Que é a declaração de que Cristo veio em carne. E que Cristo é Deus. Se um espírito não consegue declarar isso como verdade, né, que Cristo é Deus, esse espírito não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. A gente está vendo duas coisas nesse texto. Antes de ser uma pessoa, especificamente, é um espírito, que é um espírito de quê? De oposição a Cristo. É isso que o nome anticristo diz. É algo que está contra Cristo. Irmão, em níveis pequenos, talvez. Você, eu, quando a gente ouvia o Evangelho e não cria nele, qual era o espírito que estava nos influenciando? O espírito do anticristo. É o espírito que faz a pessoa ser contra Cristo. É um espírito de oposição a Cristo. Depois que a gente crê, o Espírito Santo, vem outro espírito que vem e faz uma obra no nosso coração, nos faz nascer de novo e declara no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito. Declara junto com o nosso espírito: Cristo, Jesus Cristo, é o Filho de Deus e Ele é o Salvador. Aí é outro espírito, é o Espírito Santo de Deus. Enquanto não tem ele, é o espírito do anticristo. É oposição a Cristo. Falando de uma maneira bem simples. Antes de ser uma pessoa, é um espírito, é uma ação, é algo que vai, qualquer coisa que vai contra Cristo, em níveis diferentes, mas é um espírito de oposição a Cristo, o espírito do anticristo, que João está trazendo aqui, em 1 João. Tá? Voltando nos slides, ele é um espírito que já estava, né, a segunda coisa que a gente vê. Primeiro, é que é um espírito, antes de ser uma pessoa. E segundo, que ele já estava em atividade nos tempos dos apóstolos. No tempo dos apóstolos. Falar, vocês ouviram falar que ele viria e ele já está em atividade. Meu irmão, Cristo veio, o diabo quer fazer uma oposição. O diabo é o próprio anticristo. Ele é aquele que se opõe a tudo que Cristo quer fazer. Tudo que Cristo ia fazer, o diabo tentava bagunçar. Não consegue. Porque o diabo se opõe, mas ele não é igual. A gente às vezes tem essa impressão, né? A pessoa fala, qual é o contrário de Deus? É o diabo. Não, o diabo não é o contrário de Deus. O diabo não é nada. Ele é um ser espiritual que se opõe a Deus, mas ele não é o contrário de Deus. Ele não é no sentido de intensidade, de força, de poder. Isso não é. Mas o espírito do anticristo é isso, é aquilo que faz as pessoas resistirem a Cristo, aquilo que se declara contra Cristo. E o segundo ponto é esse. Porém, também vemos na Bíblia, e aí eu não estou falando que não vai vir uma pessoa, porque a gente vê isso muito claro na Bíblia também, né? É um espírito, mas vai vir também uma pessoa que vai ser tão cheia desse espírito, que vai ser a manifestação física do anticristo. E esse vai ser talvez com O maiúsculo, né? O anticristo. A gente vê, por exemplo, em 2 Tessalonicenses 3, versículo 4, né? Essa pessoa que terá todas as características de oposição a Deus. 2 Tessalonicenses 3, versículo 4. Ele não vai falar de um espírito aqui, mas o que ele fala? Ó?
temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, 2 Tessalonicenses, não, perdão, capítulo 2, versículos 3 e 4, desculpa. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4, isso, agora sim. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Isso ele está falando sobre o dia do Senhor. Volta no versículo 2 para mim, por favor. Vamos ver aqui. Que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ele está falando do dia do Senhor, do quê? Da segunda vinda. E aí no versículo 3, para a gente continuar, ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá, isto o quê? A vinda do Senhor. Sem que primeiro venha a apostasia, a gente já viu que é um sinal, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Olha que forte, pesado, né? Contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Paulo, aqui em 2 Tessalonicenses, é muito claro. É um espírito, né, como João falou, eles não se discordam, mas Paulo fala que, né, está tendo esse espírito, mas que vai vir um homem, que ele chama de homem da iniquidade, filho da perdição. É alguém que está tão cheio desse espírito do anticristo, que vai ser a manifestação carnal. Aí a gente entende, né, que o diabo ele quer ser Deus. Tudo que Deus faz, o que ele tenta fazer? Tenta imitar. Ora, o próprio Deus se manifestou em carne, em Jesus. O Filho, né, a figura do Filho da Trindade, se manifestou em homem. Emanuel, Deus conosco. O diabo quer fazer igual, quer imitar. E aí com certeza não vai ser da mesma forma. Não vai ser o próprio diabo nascendo, como a gente vê nesses filmes também, né, Rony? A gente vê no filme lá que o diabo pega uma mulher, engravida ela e coisa absurda. A Bíblia não fala nada disso, mas fala que vai ter um homem, Paulo está falando que tem um homem da iniquidade, o filho da perdição, que ele se opõe tanto ao que é Deus, a tudo que é objeto de culto, a ponto dele próprio querer ser Deus. É alguém que tem com tanta força essas características, que esse vai ser com O maiúsculo, anticristo. Certo? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar antes da gente passar. Certo. No próximo slide, por favor. A gente lê, e aí você deve conhecer a referência, né? Mais um, por favor. Aí. Em Apocalipse 13. Não vamos ler todos, mas é aquele texto que fala das duas bestas, né? Uma besta que sai da terra, uma besta que sai do mar. São duas figuras claramente com manifestações desse espírito do anticristo. Ele tem a questão da oposição, ele engana, ele vai fazer sinais, vai fazer algo para trazer pessoas a cultuá-lo, porque ele quer ser Deus. E aí, nesse momento, ele fala de duas figuras. Paulo falou de uma, aqui fala de duas. O entendimento geral que geralmente se tem, né, na maioria das conversas teológicas, altas, das quais eu não faço parte, eu só leio. Mas o entendimento geral que se tem dessas referências é o quê? Se ele está falando de duas figuras, e duas figuras claramente distintas, mas que quando ele fala das características da primeira, a gente pode entender, não estou afirmando com certeza, mas a gente pode imaginar que se trata de uma figura, eu não coloquei aqui no slide, mas se trata de alguma figura política, alguma figura de governo, alguma figura de autoridade. Porque ele fala que ele vai querer dominar as nações, vai levar as nações. E a segunda figura, a besta que sai do mar, pode se referir, não estou afirmando, mas pode se referir, isso é alguma coisa que a gente pode entender, mas pode se referir a alguma figura religiosa, que vai dar mais legitimidade à primeira. Então eu acho que a gente pode entender com O maiúsculo, anticristo, como essa primeira, a besta que sai da terra,
A segunda também tem o espírito do anticristo, mas ele vai ser uma figura que vai trazer mais legitimidade. Se você ler depois em casa, você vai ver que a primeira besta, a besta que sai da terra, até na ressurreição ele vai imitar a Cristo. Porque fala que ele foi ferido na cabeça, numa ferida mortal, mas que se curou. E aí, quando fala da segunda besta, fala de alguém que vai operar sinais, milagres para enganar, e que vai fazer os povos adorarem a primeira besta. É uma figura religiosa, está envolvido com religião aí, uma com poder talvez, tá bom? Talvez político, talvez governamental, e a segunda, uma religiosa que vai trazer para estar do lado dele falando, ó, esse aqui mesmo. Ele talvez seja aquela que vai falar, ó, esse sim é o Cristo que estava prometido. A gente não vai acrescentar algo a mais do que está revelado aqui. A gente pode tentar imaginar algumas coisinhas, mas vamos nos abstrair disso aqui, amém? Senão a gente vai passar para um debate que não vai fazer sentido. É falar, será se fulano é? Será se tal religião é? Meu irmão, não interessa. A gente vai ver, e se não declara que Cristo é o Filho de Deus, é anticristo, acabou. Tem o espírito do anticristo, ou vai ser o grande anticristo, né? Então, vai vir, sim, uma pessoa que manifesta todas essas características do espírito do anticristo. Próximo slide, por favor. Mais um grande evento, e vamos ver. Vai ser o último, pode clicar mais uma vez. Sinais e prodígios, tá bom? Para a gente encerrar. A Bíblia menciona, e aí isso vai estar em Mateus 24, por isso que eu falei para você deixar marcado, mas tem todos os textos que vocês lendo aqui o slide, vocês vão lembrar que vocês já leram isso na Bíblia. Mas vai falar de guerras e rumores de guerras. Isso já acontece? Desde sempre. Fomes e terremotos. Isso já acontece? Desde sempre. Vinda de falsos profetas e falsos cristos que operarão grandes sinais e prodígios. Isso já acontece? Sim. Meu amigo, se tu pesquisar na internet, Messias, né, Jesus Cristo, meu amigo, vai aparecer centenas de pessoas que falam, que se intitulam, tinha pouco tempo atrás, parece que o cara até morreu, um pastor, um cara um doido no México, que estava inclusive se chamando de Jesus Cristo, falando, eu sou Jesus que se reencarnou, eu sou a segunda vinda de Cristo, um homem, falando isso, e tinha uma religião lá, com uma galera seguindo ele. Parece que o cara adoeceu, aí começaram a esconder ele, morreu, aí deixou morrer na surdina, um negócio. Jesus morreu? Oi? Acho que já morreu, pastor, nem dá mais para... Mas enfim, a gente tem aqui no Brasil uma figura dessa, não tem? Um cara desse que está aí, que acho que nos anos 80, anos 90, tinha muita popularidade, hoje em dia está menor, mas ele está por aí ainda. Esse mesmo. Tem livro, tem documentário, deve ter até filme, deve ter série, deve ter programa de TV, deve ter tudo, o cara desse. Com as irmãzinhas lá do lado cantando um negócio. Irmão, tem gente, tem falsos profetas. São sinais. Isso aqui são também sinais, grandes eventos que precederão a segunda vinda, né? E cada vez a Bíblia é muito clara que fala, os caras vão fazer milagre. Tem hora que a gente fica se questionando, mas rapaz, o cara fez mesmo um milagre. E aí, será assim, não é? Meu irmão, a Bíblia deixa vários alertas para a gente saber quem não é, quem é. Principalmente aquele, né? Se ou vocês ouvirem falar que Jesus está ali, nem olha, não vai. Se está acolá, não vai. Quando Jesus voltar, vai ser relâmpago. Vai ser tão de surpresa, tão imediato, imagina um relâmpago. Como é? A gente espera ele? Não. A gente espera o trovão depois dele. Mas o relâmpago ninguém espera. Você está aqui do nada, tem só o flash que te faz pular. Ele te pega de surpresa. Não dá para avisar. Peraí, vai ter um relâmpago. 1, 2, aí. Não dá. Alguns desses sinais, como a gente falou, eles ocorrem naturalmente. Terremoto é um acontecimento natural. Aí a gente lembra da escola, né? Placas tectônicas, aquele negócio todo. Inclusive tá uma história aí de que pode ter um tsunami no Brasil, né? Eu vi só por cima.
um terremoto não sei onde ali no mar, que vai causar uma grande onda que pode pegar em alguns lugares ali, se não me engano, do Nordeste, Bahia, eu acho que né? São acontecimentos naturais, pode acontecer. Vulcão, acontecimento natural. Tempestade, acontecimento natural. Terremoto, como fala aqui, é um acontecimento natural, né? E eles são vistos há séculos, desde que o mundo é mundo. Porém, quanto mais se aproxima o momento da segunda vinda, isso eu estou falando desses naturais, mas tem outros, né, que a gente vê que são mais estranhos, né? Quanto mais se aproxima o momento da segunda vinda, esses sinais acontecerão com maior extensão e intensidade. É a mesma coisa da apostasia, é um sinal espiritual, né? O esfriamento acontece desde sempre, mas parece estar cada vez pior. Esses acontecimentos aqui também, a gente continua vendo como sinais, mesmo simples, a gente pode ver, um terremotozinho que só mexeu a cadeira de lugar, só derrubou o relógio ali da parede. Terremoto, a Bíblia fala, terremoto é sinal. Mas eles vão ser cada vez piores, quando for piorando, a gente pode saber que a vinda do Senhor está próxima. E isso são sinais para a gente estar alertas, tá? E também, eu acho que eu não li, né? Grandes sinais e prodígios e eventos cósmicos envolvendo o Sol, a Lua e as estrelas. Eu vou ler, por exemplo, aqui, né? Mas, por exemplo, os anteriores são naturais. Guerra. Guerra é natural. Faz parte da condição do ser humano caído. O ser humano é ruim? É. O ser humano quer dominar o outro? Quer. Aí vai fazer o que para isso? Guerra. É natural. Fomes, acontecem. Recursos não são ilimitados, não. Na nossa dispensa, hoje é que dia? Dia 19, está começando a ficar... Está chegando no final do mês. É natural. Fome, né, pesada, Deus nos livre, né, mas recursos são limitados. Mateus 24, deixa eu encontrar aqui qual é a parte que fala do sol, da lua, das estrelas, né, que aí são coisas mais extraordinárias, são coisas cósmicas, eventos cósmicos, né, eu coloquei com essa expressão. Mas 24, versículo 29. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Aí vai ser algo assim que a gente vê que aí, peraí, é mais, tá mais perto ainda. Eclipse a gente vê vez ou outra, fala escurecimento, né, do sol, escurecimento da lua, mas fala sobre as estrelas caindo, não vai ser um negocinho, uma estrelazinha cadente, ele fala estrelas, então talvez quem chegar a ver isso vai ver algo mesmo assustador, algo terrível, né, de ver muitas estrelas caindo. Por quê? Meu amigo, o Senhor do universo tá chegando, com todo o poder. O que a criação vai fazer? Se desmonta. A criação se desmonta, e é isso que Deus vai fazer, né? Quando for no fim dos tempos. Ele vai criar um novo céu e uma nova terra. Para criar um novo céu e uma nova terra, ele vai desfazer a que tem agora. Amém? Irmãos, acho que a gente acabou no tempo bom até, 11h11. Tem alguma pergunta? Seja desse último ponto, né, sinais e prodígios, algum sobre algum slide anterior, você quer voltar? Eu quero lembrar, né, é sempre bom falar isso, que esses slides estão disponíveis para vocês. Basta mandar uma mensagem para o pastor. Ele falou que não vai mandar geral, mas manda uma mensagem lá no WhatsApp para ele. Pastor Marcelo, quero os slides para dar uma revisada, ler os conteúdos de novo, tal que foi dado. Quem sabe procurar o senhor, procurar o Douglas dessa última aula aqui para perguntar alguma coisinha que eu fiquei ainda em dúvida. Estão disponíveis para vocês, é só pedir. Alguma pergunta? Amém? Vamos ficar de pé então? Oi? O senhor quer saber do homem que disse que era Jesus? Qual o endereço do cara que disse que era Jesus? Aquele lá do México, eu acho, até onde eu saiba, ele morreu. O Henrique Cristo está por aí, não procura o endereço dele, onde é que é a chácara dele aí, que parece que ele mora num lugar todo, né? Um negócio assim. O Rony tem uma pergunta, vai chegar aqui rapidinho. O senhor quer ter uma tete a tete com ele, pastor? Sim, Rony, por favor. Não, é porque a gente tem a imagem de que o anticristo vai vir
vou escancarar aqui logo para ficar mais fácil. Não, o anticristo é comunista, ele vai vir com todas as hostes diabólicas. Não. É como o Douglas está ministrando na aula aqui. Eles tentam fazer uma convergência religiosa. Entendeu? O cara é a favor da família, mas da família que tem poliamor, famílias disfuncionais, mas ele é a favor da família, entendeu? O anticristo, ele não vai querer dizer, não constituam família, não, porque família, não. Ele vai dizer, eu sou a favor da família, mas de todas as famílias. Entendeu, né? Sim, disfuncional. Ele vem sutil, né? São coisas sutis, né? São coisas sutis. E é dessas coisas sutis que eu acho que a Bíblia tanto nos alerta. Né? Lembra lá dos discípulos que a gente leu em Atos, né? Cristo subiu, meu amigo, é algo que eu também acho que não ia tirar o olho. Imagina, o Cristo subiu, flutuando. Meu amigo, o meu olho não ia sair dele também não, tinha que vir um anjo para me acordar também, com certeza. Eu não estou me botando melhor que os discípulos não, eu estaria no mesmo barco, olhando lá para cima. Só como exemplo, Douglas. Mas esses grandes sinais, sim, são importantes a gente observar, mas a gente às vezes deixa passar tanto sinalzinho pequeno, e como eu falei, o espírito do anticristo está antes dele. Vai vir sim uma pessoa, mas o espírito do anticristo é tudo aquilo que tira o teu coração de Deus. É tudo aquilo que tenta colocar algo no teu coração que é para ser o lugar apenas de Deus. Isso é o espírito de anticristo que a gente tem que estar alerta. Vamos estar alerta quando vier algum homem aí falando umas coisas mais loucas. Mas, meu irmão, não deixa de olhar as coisas pequenas. A gente quer coar uma pedra desse tamanho e está deixando o cascalhinho passar. Às vezes, dentro da igreja, a gente está tirando Deus do centro do culto e está colocando nós, o homem. Eu ouvi uma frase também muito boa. Uma igreja não precisa ter cruz invertida na parede, não precisa ter Bíblia pegando fogo para ser diabólica, não. Só precisa de uma coisa. Falar mais sobre qualquer outra coisa do que Deus. Só precisa botar o homem no centro do culto. Só precisa botar o homem no centro de tudo. Ir numa pregação que o cara está falando só do seu bem-estar. Você é bom, você é não sei o quê. Cadê Deus? Isso é uma igreja diabólica. E às vezes a gente tem deixado passar isso. Meu irmão, você já deu graças a Deus pela vida dos nossos pastores hoje? Vocês sabem o que é ter um pastor firme na palavra? Ser abençoado por isso? Que traz a palavra de Deus? Que não está aqui para amaciar o seu ego? Está aqui para te confrontar? Está aqui para mostrar a palavra? Amém? Vamos ficar de pé? Você pode me procurar depois, se tiver mais algum comentário. Nós vamos fazer uma oração antes de eu devolver aqui para a Bruna, para ser encerrado. Amém. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento, por essa aula, Pai, que é importante, esse conteúdo, Pai, que vem para nos exortar, mas também para nos tranquilizar, para nos ensinar, Pai, a estar alertas para aqueles sinais que precedem a Tua vinda, Senhor Jesus, mas que os nossos olhos, Pai, o nosso coração esteja sempre, Pai, voltados ao Senhor, que nós possamos escapar do erro, simplesmente por estar firmados no Senhor, simplesmente por estar olhando para o Senhor. O Senhor é o nosso alvo. Senhor Jesus, vem abençoar a Tua igreja, vem nos dar paz, vem nos dar tranquilidade de saber que mesmo que passemos por grandes tribulações, que nós possamos ser tentados a abandonar a fé, que nós possamos ser tentados a negar o Senhor, mas que o Senhor é o Deus que nos segura na mão e não nos deixa escapar. Senhor, é nessa confiança que nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é o tudo para nós, o Senhor é aquele Deus que nos guarda, que nos livra. Que assim seja, Pai, no dia de hoje, que o Senhor possa nos abençoar, nos dar uma tarde abençoada, que possamos estar aqui à noite para te louvar, para te engrandecer, em comunhão com a Tua igreja, e que o Senhor venha, Pai, a nos livrar, nos abençoar. Nós queremos te agradecer também, Pai, e orar pela vida dos nossos pastores. Continua dando dias de descanso para os teus filhos, sabendo que a tua igreja está firme, está guardada porque é uma igreja do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, fortalece eles nesse descanso, que eles venham de volta para nós renovados, fortalecidos, Pai. E que continuem a encontrar paz, a encontrar descanso também em nós como ovelhas, Pai. Que não venhamos a ser ovelhas que dá apenas trabalho, mas sim alegrias, Pai, para os nossos pastores. Nós te agradecemos pelo dia de hoje, pela oportunidade de estar aqui, de ouvir a Tua palavra.
Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, é um Deus que cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém.